Capítulo 83. Rei da Terra Gigante e Rainha Rosa. Sob os olhares surpresos de todos, uma chama raivosa explodiu dos olhos do avatar do dragão escarlate de Liu Erlon. Encarando o Rei da Terra Gigante, ela ergueu suas garras frontais. Cuidado! O grande mestre gritou à distância, já que de onde ele estava ele foi capaz de ver a cauda do Rei da Terra Gigante chicoteando. Embora a chama atirada daquela cauda de escorpião fosse incapaz de causar qualquer dano ao avatar do dragão escarlate, seu próprio poder de ataque ainda era enorme. Não importava como aquilo fosse descrito. No final ainda era uma besta espiritual de quase 5.000 anos. Liu Erlon rapidamente mostrou seu lado violento para todos. Com uma das garras traseiras ainda sobre as costas do Rei da Terra Gigante, a outra garra traseira rapidamente se levantou e caiu. Com um som de pen, a cauda inteira do Rei da Terra Gigante foi presa ao chão. A cauda de escorpião escarlate tremeu, mas sem continuar chicoteando. Em força. Essa besta espiritual de 1000 anos basicamente não podia se opor a Liu Erlon. Ela ergueu as garras frontais e golpeou simultaneamente, uma atingindo o topo da cabeça do Rei da Terra Gigante. Liu Erlon rugiu ferozmente. Eu vou mostrar para você o que acontece quando você estraga a ocasião feliz de uma velha mulher. O grito agudo do Rei da Terra Gigante parou abruptamente. Do seu corpo gigante apenas aquelas duas garras ainda estavam acima do chão. Se essa velha mulher não brincar até você estar morto. O meu nome não é Liu Erlon. Hong. Hong. Sem usar qualquer habilidade. Apenas com a força bruta do avatar do dragão escarlate. Ambas as garras dianteiras de Liu Erlon golpearam as garras frontais do Rei da Terra Gigante sem hesitação e logo em seguida suas garras cortaram para baixo, precisamente nas juntas onde as garras do Rei da Terra Gigante se conectavam ao seu corpo. Com um aterrorizante som de cacá, a cabeça e o corpo do Rei da Terra Gigante tremeram violentamente. Mas a força de Liu Erlon era muito grande e não importava o quanto ele se debatesse. Ele não tinha nenhuma chance de escapar. Com um som de pupu, as duas enormes garras de escorpião foram arrancadas por Liu Erlon enquanto a besta ainda estava viva e sangue vermelho escuro se espalhou. Porém esse era apenas o início para Liu Erlon. Diante da atenção estupefata de todos, o enorme corpo de Liu Erlon se virou, uma das garras frontais já agarrando o ferrão da cauda do Rei da Terra Gigante. De fato esse ferrão da cauda era a arma mais poderosa do Rei da Terra Gigante. Ele não era apenas incomparavelmente duro, mas também surpreendentemente quente. Apenas um mestre dos espíritos do atributo fogo como Liu Erlon se atreveria diretamente pegá-lo desse jeito. No momento seguinte Liu Erlon pulou de cima do Rei da Terra Gigante. É claro que isso não era para ele poder escapar. Balançando suas garras frontais, o Rei da Terra Gigante já fincado no solo foi girado para cima e então novamente foi jogado pesadamente contra o chão. Nas mãos de Liu Erlon o Rei da Terra Gigante era como um saco de serragem, continuamente sendo jogado para cima e para baixo. A cena brutal fez os estômagos de todos se torcerem. Até Tang San com seu temperamento calmo e firme quis perguntar ao seu professor: ela é realmente humana? Agora nenhum dos 7 demônios da Shurek se atreveu a dar um passo para falar com Liu Erlon. Dizer a ele que essa besta espiritual ainda tinha utilidade. Depois de jogá-lo várias vezes até ser visível que aquele Rei da Terra Gigante havia perdido completamente qualquer habilidade de lutar e parecia um pouco sem vida, Liu Erlon parou de se mover. Assim que todos pensaram que a cena brutal havia acabado, eles puderam apenas ouvir Liu Erlon murmurando para si mesma:
tendo estragado a ocasião feliz de uma velha mulher. Dessa vez eu irei fazê-lo. Enquanto ela murmurava, usando suas garras de dragão, ela começou a desmantelar o rei da terra gigante em pedaços, começando com os minuciosamente variados ossos da cauda. Em seguida, juntas da cauda. Num instante, desse suposta magnífica besta espiritual só restou a cabeça e o torso. Os arredores cheios de restos descartados e borrifos de sangue. Porém, a vitalidade desse rei da terra gigante era de fato enorme. Mesmo agora ele ainda estava respirando. Liu Erlon balançou sua garra de dragão, jogando o corpo do rei da terra gigante numa parábola no ar, caindo pesadamente no chão diante dos 7 demônios da Shurek. Aqui, gordo. Ele é seu. Você também é do atributo de fogo. Ele é adequado para você. No instante em que o rei da terra gigante colidiu barulhentamente no chão, os 7 demônios da Shurek praticamente simultaneamente recuaram um passo. As caras das 3 meninas já estavam pálidas de ver o horrível espetáculo, e se não fosse pelo treinamento especial do grande mestre de antes, talvez elas já teriam vomitado. Para mim. Ma Onjun olhou para aquele aterrorizante dragão escarlate, perguntando incerto. Ainda não se moveu? Essa velha mulher deixou você ter o que queria. Para que tanta enrolação? Os olhos de dragão de Liu Erlon se arregalaram. A intimidação quase derrubou Ma Onjun antes dele rapidamente se mover. Com um coração cheio de misericórdia, finalmente acabando com a miserável vida daquele rei da terra gigante. A luz vermelha desapareceu e Liu Erlon voltou à sua forma humana. O olhar feroz havia agora se tornado completamente frio como o gelo. Olhando para o grande mestre um pouco amargamente. Então, sem dizer nada, ela voltou para a barraca para dormir. Exceto por Ma Onjun, que rapidamente se sentou no chão e liberou seu espírito para começar a absorver o anel de espírito. Os outros ficaram ali imóveis, aparentemente com medo de que um único som iria enfurecer Liu Erlon de novo. Depois de muito tempo, Zhao Wuji furtivamente olhou para a barraca atrás dele, dizendo em voz baixa: é realmente difícil imaginar que antes eu realmente dividi a barraca com um Tiranossauro Rex humanoide. Flendir. Quando você me disse que a sua irmã Erlon tinha um temperamento ruim, eu não acreditei em você. Ela era tão bonita. Mas agora eu sei que você não estava exagerando nem um pouco. Você nem mesmo disse o suficiente. Eu já decidi. Eu ficarei de vigia a partir de agora. Não brigue comigo sobre isso. Flendir assentiu repetidamente, dizendo: o gordo está absorvendo o anel de espírito. Como seu professor, eu devo ficar e vigiá-lo. Xiao Gang. Você pode ir descansar. Eu e o Wuji iremos cuidar das coisas aqui. Descansar a sua cara. O grande mestre olhou para Flendir extremamente deprimido. Agora as chamas ardentes em seu coração já haviam se apagado completamente. Olhando para a barraca, ele andou direto para tronco de árvore ao lado e se sentou, fechando os olhos sem dizer uma palavra. Dai Mubai tossiu. A professora Erlon realmente é meu ídolo. Agora eu sei o que é a verdadeira violência. Não é de se admirar que ela seja chamada de ponta massacradora do Triângulo de Ferro Dourado. Xiao Wu, Nindhongron e Juzuki não estavam com vontade de ficar ali por nem mais um segundo e rapidamente voltaram para a barraca. Quanto a como a cena que Liu Erlon exibiu afetou o sono delas, apenas elas sabiam. Oscar puxou Tang-san. Parece que hoje não haverá necessidade de você ficar de vigia. Pequeno San. Chefe Dai. Vamos dormir. Voltando para a barraca. Por eles estarem com um a menos,
Tan-san teve um flash de inspiração e fez Daimubai e Oscar se moverem para o lado, deixando um espaço vazio entre ele e Xiao Wu antes de novamente se deitar. Porém, nas mentes de cada um dos 6 dentro da barraca, a cena da destruição causada pelo dragão escarlate ficou se repetindo. Essa era a verdadeira força de um mestre dos espíritos de alto nível. Uma besta espiritual de 5.000 anos pereceu num instante. Além disso, foi desmembrada daquela forma particular, após uma noite sem mais eventos. Quando todos acordaram de seus sonhos na manhã seguinte e saíram da barraca, Mao Jun ainda estava sentado no mesmo lugar da noite passada. Porém agora ele já havia mudado consideravelmente. A primeira coisa a chamar a atenção foram os 4 anéis de espírito. 2 amarelos e 2 roxos. Mas seu corpo, que havia emagrecido depois de tomar o tesouro imortal erva, parecia ter engordado de novo. A atmosfera ao seu redor parecia estar repleta de rajadas de fogo. Flender estava ao lado do gordo com uma expressão satisfeita. Seu discípulo, sendo capaz de obter seu 4º anel de espírito ainda mais cedo do que Tang-san, o deixou extremamente contente. As pessoas inevitavelmente são vaidosas e ele não era uma exceção. Diretor Flender. O gordo ainda não terminou? Tang-san disse um pouco surpreso. Geralmente falando, para absorver um anel de espírito metade desse tempo era o suficiente. Mas isso já havia durado uma noite inteira. Flender disse. A absorção já terminou há muito tempo. Eu fiz ele continuar cultivando para fazer a energia do anel de espírito se misturar completamente ao seu corpo. Esse rei da terra gigante era extremamente adequado para ele. Parece que essa habilidade desse 4º anel de espírito será muito boa. Vocês também trabalhem duro e achem logo uma besta espiritual adequada. O que deixou as 3 meninas muito mais confortáveis foi que os restos do rei da terra gigante da noite passada já haviam desaparecido. Claramente Flenderes alvos já haviam se livrado deles. Apenas a depressão no chão ainda lembrava a todos da batalha unilateral que havia ocorrido na última noite. Enquanto todos se lavavam simplesmente depois de comer o café da manhã, Mao Jun acordou de sua cultivação. Um ressoante grito de fênix foi emitido de sua boca. Seu corpo roliço pulando, coberto em chamas. Uma luz vermelha dourada foi liberada num flash e então desapareceu. Os 4 anéis de espírito silenciosamente se fundiram ao seu corpo. No instante em que seus pequenos olhos se abriram, um brilho cintilou. Sua expressão estava animada e espirituosa. Quando todos estavam para perguntar ao gordo como ele estava se sentindo após absorver o 4º anel de espírito, uma voz irritada repreendeu de dentro da outra barraca. Quem não tem nada melhor para fazer do que gritar assim que surgem as primeiras luzes no céu? Quando originalmente um pouco complacente gordo ouviu essa voz, todo o seu corpo tremeu imediatamente. Sem a menor hesitação, ele se escondeu atrás de Flender. Flender franziu o senho. Certo. Do que você está se escondendo? Não me diga que você realmente acha que a professora Erlon vai bater em você? Você deve entender que ela não é mais jovem. Seus hormônios estão um pouco fora de sincronia. A personalidade dela geralmente é o de sempre. Flender. Você quer morrer? Embora Flender tivesse falado bem baixo, a audição de Liu Erlon era ainda melhor. Uma tiranossauro rex humanoide vestida desordenadamente rompeu de dentro da barraca. Parte 2. Os olhos de Liu Erlon estavam um pouco vermelhos. Claramente ela não havia dormido bem na noite anterior. No começo ela ainda esperava que o grande mestre fosse entrar na barraca e continuar o que eles estavam fazendo antes. Mas à medida que ela esperava, sem sinal do grande mestre,
O humor de Liu Erlon ficou como era de se esperar. E... Erlon, eu não estava falando de você. Nesse momento Flender não desejava provocá-la e simultaneamente suspirou internamente. Olhando um pouco suplicantemente para o apático grande mestre comendo o café da manhã ao lado. Erlon. Já é o suficiente. O grande mestre finalmente se pronunciou. Liu Erlon parou seu avanço em Flender, virando sua cabeça para olhar para o grande mestre. Seu corpo delicado tremendo levemente. Você é ainda pior. Até mesmo me intimidando. Depois de falar, ela agilmente se virou e correu de volta para dentro da barraca, deixando uma cadeia de gotas brilhantes no ar. O grande mestre dolorosamente fechou seus olhos. Embora ele não tivesse dito nada, o pão cozido em suas mãos já havia sido esmagado até virar pasta. Depois de uma hora eles terminaram de recolher o acampamento e o grupo partiu mais uma vez. Porém a atmosfera havia claramente se tornado muito mais delicada. Liu Erlon sombriamente andou atrás do grupo, enquanto o grande mestre Flender e Zalvuji tomaram a frente. Contra todas as expectativas, deixando os 7 demônios da Shurek andando no meio. Oscar bateu de leve em Maonjun. Gordo. Lidando com o 4º anel de espírito. Como você se sentiu? Ele foi facilmente absorvido? Maonjun aceniu, dizendo: foi muito fácil. Eu fiz isso em apenas uma hora. Ele nem mesmo me causou qualquer problema. Foi realmente estranho. Não me diga que aquele rei da Terra Gigante já havia desistido do seu desejo de viver com a tirania da professora Erlon e acreditou que eu o ajudei a se libertar, me deixando absorvê-lo. Tang San disse. Em certo sentido, tal circunstância pode ocorrer. Na pesquisa do professor, se uma besta espiritual não tiver nenhum ressentimento profundo por quem a matou, então absorvê-la será um pouco mais fácil, relativamente falando. E vice-versa. Se a besta espiritual carregar um ressentimento extremamente profundo, então absorver seu anel de espírito se tornará severamente mais desafiador. Da última vez quando eu absorvi o anel de espírito da aranha demônio cara de homem foi em tais circunstâncias. Mas o professor também disse que absorver o anel de espírito após a besta espiritual morrer em um desses 2 tipos de circunstância irá gerar benefícios para o mestre dos espíritos. Um é quando a besta espiritual está cheia de ressentimento. Em tais circunstâncias a chance da besta espiritual gerar um osso espiritual aumenta substancialmente. No outro tipo de circunstância, que é quando a besta espiritual morre voluntariamente, tornando-se o anel de espírito de um mestre dos espíritos, há praticamente 100% de chance dela gerar um osso espiritual e, além disso, o anel de espírito será perfeitamente absorvido, sem sofrer nenhuma restrição de limite de idade. Em outras palavras, mesmo que nós estejamos apenas no 40º nível, se uma besta de 10.000 anos deixar nós a matarmos e absorvermos seu anel de espírito, nós não iremos sofrer nenhum efeito colateral. Tão bom assim? Oscar e Maonjun falaram em uníssono. Ao lado da Emubai disse. Como assim bom? Você acha que isso é fácil? Por que uma besta espiritual desejaria deixá-los matá-la? Desejaria lhes dar seu anel de espírito? Isso é apenas uma situação ideal. É possível dizer que é basicamente impossível isso acontecer. Xiao Wu balançou o saudoso coração partido vermelho em suas mãos, dizendo calmamente: nada é impossível. Com uma coincidência predestinada, talvez isso aconteça. O gordo disse um pouco desapontado. Então diga-me.
Esse anel de espírito que eu absorvi era do primeiro ou do segundo tipo de circunstância? Tang San disse. Se o rei da Terra Gigante tivesse sido morto pela Senior Erlon, talvez teria sido no primeiro tipo de circunstância. O ouvindo, todos não puderam evitar sentir um calafrio. Se lembrando do ataque Berserk de Liu Erlon no dia anterior. Cada pessoa havia tremido de medo no fundo de seu coração. Tang San continuou. Há igualmente um grande problema com o primeiro tipo de circunstância. Para fazer o ressentimento da besta espiritual chegar a tal nível extreme, é preciso lutar contra ela sozinho. Você não pode usar outros. Senão o ressentimento da besta espiritual será devido. Mas em circunstâncias comuns, a força de uma besta espiritual que um mestre dos espíritos quer capaz será um pouco mais forte do que a dele mesmo. Algo tão difícil quanto aquele tipo de luta unilateral como a que a professora Erlon demonstrou ontem naturalmente seria impossível de se conseguir. E mesmo que a professora Erlon consiga oprimir o rei da Terra Gigante como ela fez ontem, já que a diferença de forças entre eles é tão grande. Mesmo que a professora Erlon precisasse de outro anel de espírito agora, ela definitivamente não iria escolhê-lo. Oscar pensou profundamente e disse: Não é de se admirar que ossos espirituais sejam tão raros. Essas circunstâncias são muito extremas. Oh! Certo. Gordo. Qual é a sua quarta habilidade espiritual? O gordo exibiu uma expressão reservada. Espere até aparecer uma chance para eu usá-la e eu vou deixá-los vê-la. Mas ela realmente parece muito boa. É uma pena que o alcance do ataque seja um pouco pequeno. Além disso, não há nenhuma forma de conter o oponente novamente. A temperatura do ar da manhã na floresta pôr-do-sol era extremamente baixa e o ar era extremamente úmido, formando uma névoa matinal. A névoa era extremamente fria e junto com a brisa esvoaçante. Agora, quando o sol ainda não havia se erguido, a névoa estava muito densa. Tang San tirou uma pequena garrafa de porcelana do 24 pontes ao luar e despejou algumas pequenas pílulas negras dela, entregando uma para cada pessoa, incluindo para Flender, para o grande mestre e para os outros. O que é isso? Flender olhou para aquela pílula do tamanho de apenas um grão de arroz, perguntando curioso para Tang San. Tang San disse: Essa é uma pílula de miasma que eu mesmo fiz. Na floresta e nas montanhas, o miasma frequentemente aparece. O ar do miasma é incomparavelmente venenoso e comendo essa pílula você poderá pelo menos evitar a maior parte do ataque do miasma. Ela também tem um efeito revigorante. Flender disse entendendo de repente. Isso é o que aquela velha aberração do Gubo te ensinou. Parece que de fato você aprendeu um monte de coisas com ele. Tang San sorriu levemente, sem explicar. Com a cobertura de seu meio-ano junto de do Gubo, os remédios que ele usava não provocariam dúvidas em ninguém. Seria ainda menos provável que alguém associasse isso com seus talentos inatos. A névoa matinal engrossou cada vez mais e, embora o frio da manhã não influenciasse um grupo de mestres dos espíritos em média no 40º nível como eles, a visibilidade ficou cada vez pior. Flender cuidadosamente disse: Todos sejam cuidadosos. Algumas bestas espirituais gostam de se mover de manhã cedo. Com a visibilidade tão ruim agora, fiquem mais próximos apenas para caso encontremos alguma surpresa. Liu Erlon rapidamente deu alguns passos à frente, chegando ao lado de Flender e batendo de leve no ombro de Zhao Wuji. Vocês vão para trás. Nós vamos trocar de lugar. Embora Liu Erlon parecesse ter recuperado a sua calma,
Zalvugi ainda não se atreveu a dizer nada contra ela e rapidamente mudou de posição com ela. Liu Erlon olhou para o grande mestre, ficando do seu outro lado e o protegendo de ambos os lados junto com Flender. Embora esse processo tivesse sido bem simples, ninguém pôde não perceber que Liu Erlon estava com medo de que o grande mestre, como o mais fraco, pudesse correr algum perigo dentro daquela névoa e queria pessoalmente protegê-lo. O grande mestre naturalmente também entendeu a intenção de Liu Erlon e suspirou secretamente. Ele não tinha nada a dizer. Ainda avançando silenciosamente. Antes de eles avançarem mais de 300 metros. De repente um estranho vento soprou da frente, inesperadamente fazendo a cor da névoa matinal mudar. A originalmente densa névoa branca instantaneamente ficou rosa, diretamente envolvendo todos dentro dela. Aquela névoa rosa tinha uma leve doçura, causando uma sensação viciante às pessoas. Todos tenham cuidado. A névoa é venenosa. Flender gritou alto, enquanto com Liu Erlon simultaneamente fez um golpe com a palma para frente, contanto com seu profundo poder espiritual para dispersar a névoa venenosa à frente. Ao mesmo tempo ele também não pôde evitar internamente suspirar de admiração com a antecipação de Tang San. Esse parecia ser o miasma do qual ele havia falado. Porém todos rapidamente sentiram que havia algo errado. Esse veneno que apareceu repentinamente era ainda mais denso do que eles haviam imaginado e, embora o poder espiritual de Flender e Liu Erlon pudessem dispersá-lo, ele se condensava novamente muito rápido e em apenas alguns piscares de olhos. Seus arredores já estava rosa de novo. Ainda mais chocante para o grupo da Academia Shurek era que dentro daquela névoa rosa, a visibilidade chegou ao seu nível mais baixo e era difícil até mesmo ver a pessoa ao lado deles. Isso não é miasma. Pequeno Al. Salsichas pequenas desintoxicantes. Tang San de repente gritou e imediatamente uma luz roxa dourada foi emitida de seus olhos. Os outros poderiam não ver claramente dentro dessa névoa densa, mas a influência em seu olho do demônio púrpuro no nível semente de mostarda era muito menor e ele podia vagamente ver o cenário ao redor. Cuidado! São bestas espirituais. Tang San falou alto mais uma vez, esticando sua mão direita. Ele puxou a mão de Xiao Wu, simultaneamente rapidamente liberando seu espírito grama azul prateada, o espalhando em todas as direções, criando um sistema de alerta ao redor de tudo dentro de algumas dezenas de metros quadrados. Esticando uma mão até a desejosa bolsa dos 100 tesouros, ele tirou uma grande e cheirosa flor rosa. A flor não tinha as folhas. Seu caule tinha 3 xi de comprimento, com uma enorme flor com um diâmetro de 1 xi. Cada pétala era brilhante e translúcida como cristal. O estame era levemente roxo, como se diamantes roxos tivessem sido incrustados ali. Uma fragrância tocante flutuou da flor, penetrando o coração. Depois de Tang San pegar essa flor, uma cena bizarra imediatamente ocorreu. Com Tang San como seu centro, dentro de um diâmetro de 10 metros aquela névoa rosa pareceu instantaneamente derreter como neve encontrando água fervente, formando uma leve corrente de ar roxo que rapidamente se dispersou nos arredores, permitindo o grupo da Academia Shurek novamente ver seus companheiros. Ninguém saia desse círculo. A mão esquerda de Tang San cuidadosamente segurou aquela grande flor, calmamente observando a densa névoa rosa à frente. Todos claramente viram que agora havia um leve ar roxo incorpóreo ao redor dele e não importava o quão mais denso era aquela névoa rosa ou quanto o vento da floresta soprasse. Aquele rosa era incapaz de chegar a menos de 10 metros de distância deles. Na minha mão há um tesouro imortal bela seda aromática. Ela tem o efeito de neutralizar 10.000 venenos e dentro de seu alcance.
Qualquer veneno irá perder seu efeito. No momento, não deixem esse alcance. Essa névoa densa parece ser formada por bestas espirituais. E não é apenas uma. Nós estamos cercados. Parte 3. O grande mestre sabia da capacidade dos olhos de Tang San e imediatamente questionou por detalhes. Pequeno San, você consegue ver a aparência dessas bestas espirituais? Com sua experiência. Contanto que Tang San pudesse descrever as bestas espirituais, ele poderia determinar que tipo eles haviam encontrado e lidar com elas naturalmente se tornaria muito mais fácil. Eu vou tentar. Impelindo sua habilidade céu misterioso, Tang San a congregou em seus olhos. A luz roxa-dourada de repente brilhou para fora deles em raios de luz de um chi de comprimento na direção em que ele estava olhando. O tesouro imortal erva lua cheia vestindo o orvalho do outono havia mudado o olho do demônio púrpuro de Tang San. Ele não apenas podia ver mais claramente, mas também mais penetradoramente. Ao ponto dele até mesmo poder ser usado como um ataque mental. Agora, com Tang San usando toda a sua força, seu olhar podia atravessar as camadas da névoa, gradualmente vendo claramente as bestas espirituais ao redor deles. Quando ele viu essas bestas espirituais, ele não pôde evitar respirar fundo. A força dessas bestas espirituais não era muito assustadora. O que era assustador era que o número delas era muito grande. Professor, são bestas espirituais, donzela rosa. O grande mestre pareceu distraído. Você não cometeu nenhum erro? Embora as donzelas rosas tenham veneno, mesmo com 10.000 anos de idade elas ainda não conseguiriam produzir uma névoa venenosa sobre uma área tão grande como essa para nos atacar. A expressão de Tang San estava séria. Professor, eu tenho certeza. Além disso, eu também sei por que há uma névoa venenosa tão densa. É porque há não menos do que 1.000 donzelas rosas aqui. Embora a maioria esteja apenas no nível de 100 anos. Tal quantidade de donzelas rosas podem contar com a névoa matinal para liberar veneno em tal quantidade. O que? 1.000? Isso é possível? Havia uma luz chocada nos olhos do grande mestre e sua cara rígida imediatamente ficou séria. Do que vocês estão falando? O que é uma donzela rosa? Liu Erlon não pôde evitar perguntar. O grande mestre disse com uma voz grave. Donzelas rosas são um tipo de besta espiritual. Sua forma é similar à de um escorpião. Mas comparada ao rei da terra gigante, elas são consideravelmente inferiores. É uma besta espiritual de bando. Sua natureza é comparativamente mansa. Por seu corpo parecer ser rosa e translúcido, sua aparência é estonteante. Assim é chamada de donzela rosa. Geralmente falando, ela raramente tomará a iniciativa em atacar humanos e parece sempre se manter longe de mestres dos espíritos. Cada grupo de donzelas rosas geralmente contém de algumas dezenas até uma centena, com a mais poderosa sendo a líder, para evitar que os outros membros a ultrapassem. Se houver um membro que evoluir mais rápido, a mais forte irá matá-la. Isso faz com que esse tipo de besta espiritual raramente chegue ao nível de 10.000 anos. Ao ponto de até mesmo as de 1.000 anos serem bem poucas. Flender franziu o senho. Então qual é a capacidade de ataque de tal besta espiritual? Apenas veneno? O grande mestre assentiu, dizendo: sim. Mas o veneno delas também não é muito forte. A aranha-demônio cara de homem que o Tang San matou é o predador natural delas.
Uma aranha-demônios cara de homem pode facilmente matar um grupo de 100 donzelas rosas. Entre todas as bestas espirituais que atacam com veneno, elas ainda são consideradas bem fracas. O veneno delas é bem particular. Um tipo de veneno estimulante. Respirar um pouco não será prejudicial e, ao contrário, fará a vítima ficar excitada. Mas se for muito inalado e gradualmente causar excitação, assim que o estímulo chegar a certo nível, ele irá começar a gastar a vitalidade até a morte. Precisamente por seu corpo ser fraco. Elas também muito raramente vão evoluir e elas se tornam comida para um monte de bestas espirituais de alto nível. Se for como o pequeno Sam diz e nós encontramos uma comunidade de donzelas rosas de 1000 membros, então eu posso dizer que dentro dessa comunidade com certeza deve ter aparecido uma rainha rosa. A rainha rosa é uma variante da donzela rosa. Ela também é mais poderosa do que a donzela rosa e para essa mutação ocorrer, primeiro é preciso uma cultivação de pelo menos 3000 anos. Em seguida isso requer comer pelo menos uma centena de indivíduos da sua própria espécie. Assim que uma rainha rosa emerge, ela irá juntar a sua espécie em grande escala, as usando como comida. Por sua força ser muito mais poderosa que donzelas rosas comuns. Como resultado, mesmo que haja o risco de serem comidas, a maioria das donzelas rosas ainda irá obedecer. Uma única donzela rosa é incapaz de até mesmo ferir um mestre dos espíritos do 10º nível. Mas o veneno secretado por uma rainha rosa é o suficiente para estimular um mestre dos espíritos do 50º nível até a morte. Esse tipo de veneno peculiar não pode ser evitado. Ele vai invadir o corpo pela pele. A névoa venenosa liberada por essas 1000 donzelas rosas é para nos matar aqui. Mas eu não entendo por que uma donzela rosa mansa iria exibir tanta hostilidade para conosco. Parece até que elas fizeram uma armadilha para nós aqui. Quando o grande mestre falou sobre as características da donzela rosa, Tang San silenciosamente refletiu ao seu lado. Agora ouvindo o grande mestre dizer isso, ele disse: Professor, você não diria que foi por causa do rei da terra gigante da última noite? O rei da terra gigante é o mesmo que a donzela rosa. Ambos são bestas espirituais de forma de escorpião. Será que isso não está relacionado? Uma luz brilhou nos olhos do grande mestre. Isso é possível. Não me diga que a rainha rosa dessa comunidade inesperadamente é a parceira daquele rei da terra gigante? Isso é bem possível. A inteligência das bestas espirituais irá crescer junto da sua idade. Mesmo que seja uma rainha rosa, que é considerada relativamente fraca entre as bestas espirituais. E o rei da terra gigante sem dúvidas é um tipo de criatura similar. O golpe de magma despedaçador de terra do rei da terra gigante tem até certo efeito restringidor na aranha demônio cara de homem. Se dissermos que a rainha rosa se comprometeu como preço pela proteção, a teoria faz sentido. A força do rei da terra gigante deve ser considerada relativamente grande nessa floresta pôr do sol. Somando a essa enorme comunidade de donzelas rosas, isso é o suficiente para controlar uma área. Flender olhou para Liu Erlon ao seu lado, incapaz de evitar rir. Você maltratou o marido. Agora a família veio em busca de vingança. Uma luz fria brilhou nos olhos de Liu Erlon. Vingança? Certo. Então eu vou continuar matando. Torná-los um par de patos mandarim. O grande mestre disse com firmeza. A névoa venenosa agregada por mais de 1000 donzelas rosas não é algo insignificante. Nós não podemos de forma alguma ser descuidados. Agora há pouco todos nós fomos um pouco afetados pelo veneno e se não fosse pelo pequeno Sam ter essa bizarra flor antivenenosa, seria difícil dizer o que teria acontecido.
Agora há várias formas de resolver esse problema. Um é contar com as propriedades resistentes a veneno dessa flor para atravessar essa névoa. Um método ainda mais dependente é contar com a habilidade do Flendir de voar para nos tirar um por um dessa área. Contanto que nós possamos sair da região afetada, não será um problema. Mas isso também nos colocaria em risco de ser atacados por outros tipos de bestas espirituais. Pequeno Sam, você tem um entendimento comparativamente melhor de veneno. Qual é a sua proposta? Tang San disse. No final, as donzelas rosas não têm poder de ataque. Com a nossa força ainda é preferível atravessar a área. Contanto que nos mantenhamos uma formação fechada, isso será possível. O melhor seria se aquela rainha rosa não pudesse evitar vir atacar. Contanto que nós possamos nos livrar dela. Um grupo de bestas espirituais sem líder irá naturalmente se dispersar. Contanto que todos fiquem dentro dessa área de até 10 metros de mim. O veneno não fará efeito. Flendir assentiu, dizendo: Bom, então está resolvido. Não vamos ficar adiando. Pequeno Sam, já que você consegue ver os arredores, nós vamos seguir as suas direções. Vugi cuide da parte de trás. Hermon e Grande Mestre, nós ficaremos na frente. Mubai, todos você coordenam o centro. Tenham certeza de proteger o pequeno Sam. O pequeno Al e a Hongron. Especialmente esse tesouro imortal bela seda aromática que o pequeno Sam está segurando. Com a análise precisa da situação, naturalmente havia menos espanto. O desejo por uma batalha de todos se acendeu. Até o do Grande Mestre. Todos liberaram seus espíritos. Como resultado de ter obtido um terceiro anel de espírito. O corpo do espírito Lu Sampão do Grande Mestre havia mudado um pouco. Não apenas aumentado de tamanho, mas também ganhando um pouco de dourado embaixo daquele pelo roxo. Olhando para sua aparência, se o Grande Mestre realmente pudesse obter os 9 anéis de espírito, então talvez ele realmente seria capaz de evoluir para um dragão dourado santo. Sob as direções de Tang San, usando a resistência a veneno do tesouro imortal bela seda aromática, todos avançaram cuidadosamente. O julgamento do Grande Mestre e de Tang San estava excepcionalmente correto. A líder desse grupo de donzelas rosas era precisamente uma rainha rosa e também era a companheira do azarado rei da terra gigante da última noite. Bestas espirituais têm métodos de comunicação entre as outras e o rei da terra gigante naturalmente havia soltado um tipo de odor quando ele morreu, informando a rainha rosa. Somando a existência da aura do rei da terra gigante em Maonjum, naturalmente a família iria achá-los. A área que as donzelas rosas cercaram não era muito grande. Mas Tang San rapidamente percebeu algo de errado. Junto com os movimentos deles, o cerco inteiro também se moveu. Agora, embora a névoa matinal já tivesse gradualmente se dissipado na luz do sol, os arredores deles ainda estavam ocultados pelo gás venenoso rosa, apenas parecendo um pouco mais fino do que antes. Parando, Tang San disse: Isso não está funcionando. Essas donzelas rosas também estão se movendo. Meu campo de visão não está claro e dentro da floresta nossa velocidade também é limitada. Se isso continuar, nós só poderemos continuar dentro do cerco delas. Embora nós tenhamos o tesouro imortal bela seda aromática, nós ainda não podemos continuar desse jeito. Pequeno Al, prepare salsichas cogumelo. Oscar olhou inquisitivamente para Flendir e Flendir usou sua mão para apontar para Tang San. Siga as ordens do pequeno San. Depois do poder espiritual de Oscar progredir, quando consumindo todo o seu poder espiritual ele podia produzir 12 salsichas cogumelo voadoras.
Apenas o suficiente para abastecer todo mundo. Embora o efeito fosse reduzido pela metade quando ele usava as salsichas cogumelo voadoras nele mesmo. Ele podia preparar duas para si. Flender tinha seu próprio espírito voador e não precisava de uma salsicha cogumelo. E assim poderia voar durante 1 minuto como todos os outros.